Bom, queridos, nós estamos agora na cidade de Jericó e Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, segundo a narrativa de Mateus, na última semana de Cristo a gente usou a narrativa de Marcos na caravana passada, mas nessa quinta caravana eu vou usar a narrativa de Mateus capítulo 4, que descreve no monte que aqui você está avistando, em Jericó, a tentação de Jesus. Olha só o que diz o capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Aí diz o versículo 7, contestou-lhes Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Bom, esse episódio da tentação nos traz riquíssimos ensinamentos no texto de Mateus capítulo 4, que descreve momentos depois do batismo e momentos anteriores ao ministério de Jesus Cristo. Eu queria extrair algumas lições. Eu poderia extrair aqui vários tópicos dentro dessa narrativa, mas eu quero me concentrar aqui no versículo 4, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 10. Bom, primeiro versículo, capítulo 4. Aqui, Jesus, no versículo 4, Jesus diz aquela frase: Está escrito. É latente que o objetivo do diabo era levar o Jesus, o Cristo, o ungido, a pecar. Apenas um pecado seria suficiente, o suficiente, desqualificando o Salvador. E isso frustraria o plano de Deus para a redenção humana. Bom, o que pode frustrar o plano de Deus para a redenção? O objetivo de Deus aqui, com essa narrativa, foi provar que o seu Filho, perfeitamente divino e perfeitamente homem, viveu, contudo, isento de qualquer pecado. Sendo assim, nós extraímos desse texto um Salvador perfeitamente digno e suficiente. É o que diz lá Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nessa passagem, Jesus escolhe uma das passagens sagradas de Deuteronômio 8:3 para responder ao tentador e a todos quantos têm os seus valores invertidos pela ganância, pelo egoísmo e pela própria inveja. Então a primeira lição que nós extraímos é o plano de Deus jamais sendo frustrado. E agora esse plano sendo revelado no seu Filho, provando através da tentação que esse Filho divinamente e homem ao mesmo tempo é
sem pecado, nos ensinando que a nossa redenção é completa, total. A segunda lição que eu quero extrair aqui nesse texto está no versículo 6. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropece em alguma pedra. A gente vê aqui a petulância do diabo, que fez com que Jesus o respondesse de forma muito sábia e bíblica. Satanás era tão arrogante que isso não lhe permitiu narrar para Jesus o contexto apropriado daquilo que Jesus já sabia. O orgulho, a arrogância, a empáfia não lhe permitiram compreender nem aceitar a resposta que Cristo tinha dado. Então o diabo tenta então replicar usando também uma passagem bíblica. Mas ele usa essa passagem bíblica como um pretexto, fora do contexto, para justificar um texto. É o que muitos fazem, infelizmente. Ele omite uma parte muito importante que não se ajustava à sua proposta. Então, esse mesmo método de interpretação bíblica tem sido usada por muitos, e durante esse tempo, muitas pessoas, assim como o diabo, tentam enganar as outras com textos isolados. Então Jesus nos ensina mais uma lição preciosa aqui nessa narrativa do capítulo 4. A segunda lição que eu quero extrair aqui está no versículo 7. Jesus contesta-lhe, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, nossa terceira lição está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que fala do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O último ponto que eu queria destacar aqui nesse texto está no versículo 10, que Jesus ordena: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Bom, nós temos aqui uma análise, e numa breve análise, um diálogo aqui entre Jesus e Satanás, uma grande batalha travada por Cristo, por meio da palavra de Deus. Jesus usando Deuteronômio 6:13, Deuteronômio 10:20. E também a gente vê aqui nesse texto uma astúcia do diabo para iludir seus oponentes. Então, o diabo, como um príncipe do sistema deste mundo, ou seja, no grego cosmos, estava completamente em seu direito, ofertando a Jesus as glórias de todos os reinos da terra. E nesse contexto, Jesus nos ensina nessa passagem que se manteve puro, íntegro e fiel à palavra de Deus, fiel ao próprio Deus. E nessa lição aqui, nós aprendemos que existe uma coisa que Jesus quer nos ensinar através da passagem da tentação. É a teologia da glória versus a teologia da cruz. A teologia da glória nos ensina que você tem que conquistar esse reino. A teologia da glória te ensina que você tem que conquistar o sistema econômico, o sistema político. A teologia da glória te ensina, quer nos ensinar, que você tem que ganhar o Congresso, que você tem que ocupar os melhores lugares. A teologia da glória inverte completamente a dinâmica ensinada no tocante ao reino de Deus por Jesus Cristo. E por outro lado, nós temos aqui Jesus ensinando aquilo que realmente ele veio trazer. Veio trazer em sua carne a morte de cruz. E a teologia da cruz nos ensina a renúncia, nos ensina
que nós temos um reino presente, mas também futuro. A teologia da cruz nos ensina que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A teologia da cruz nos ensina que nós não temos que ansiar pelo poder deste mundo. A teologia da cruz de Jesus nos ensina que a nossa glória não é agora, mas está no mundo por vir. Está em um momento muito posterior. A teologia da cruz nos ensina que, ao invés de buscarmos as glórias deste mundo, nós precisamos buscar o reino de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus explica ali no contexto de uma ansiedade, mas aquela ansiedade, o que estava por trás daquela ansiedade é algo muito maior do que simplesmente um sentimento de ansiedade. O que estava por trás daquele texto é um ensinamento riquíssimo de que Jesus trouxe de fato para nós uma esperança futura e não uma oportunidade de, através do Evangelho, conquistarmos o poderio e as glórias deste mundo.